Fala, mestrandos e mestrandas do Profimate, aqui quem fala é o professor Marcos, esse aqui é o canal Passei no Profimate, canal feito para você que realmente passou no Profimate, deseja mandar super bem em todas as disciplinas e conquistar o seu 5 ou mais na prova do Enem, tá certo? Bom, nesse vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão do Enem, no qual é uma questão de M a 11 e vai dizer o seguinte, já compartilho a tela com vocês, e é um Enem 2017, ponto 1, tá? Em 2017.1, e diz o seguinte: uma função f é dita crescente em x contida em R, ou seja, um subconjunto conjunto dos números reais, separa todos x1 e x2 pertencentes a x não, com x1 menor do que x2, tem-se que f de x1 é menor do que o f do x2. Então, observa bem que essa questão ela começa nos dando uma definição. E qual definição que é essa? É uma função ser crescente. F é crescente em x contida em R. Tá. Qual que é a condição que nós precisamos? Se eu pegar um x1 menor do que x2, ambos dentro desse meu conjunto x, isso tem que implicar o quê? Que f do x1 tem que ser menor do que o f do x2, tá certo? Então, esta é a nossa definição de uma função ser crescente em um determinado conjunto. Então, pense, cara, por que é que ele está me dando isso? Aí, agora, ele vai me dar duas outras ferramentas, no qual eu não preciso provar. Eu só preciso aceitar e entender quando é que eu vou utilizá-las. Ele agora, nós vamos pegar duas funções, g e h, ambas definidas no conjunto fechado no zero e aberto até o mais infinito, tá certo? Isso levando lá no conjunto dos números reais, na conta domínio, o conjunto dos números reais, com g de x. Então, g vai pegar qualquer valor de x dentro desse intervalo, observa o intervalo, são os números maiores ou iguais que zero. G de x vai ser igual a x elevado a azinho. E h de x vai ser quem, pessoal? H de x é b elevado a x. Qual que é a afirmação que nós temos sobre essas duas funções? Em que o a ele é estritamente maior do que zero, tá certo? O a é maior do que zero e o meu b, que é a base daquela potência ali, daquela função exponencial, é maior do que 1. Ou seja, eu tenho uma função g, que é uma potência de x com expoente positivo, tá? Então, x elevado a qualquer número positivo ali. E eu tenho também essa função h de x, que é uma função b elevado a x, que é uma função exponencial, com b um número maior do que 1. Nós sabemos, ele está dando para a gente que essas duas funções são crescentes. A afirmação. Então, isso aqui a gente já considera que é verdade, não precisa mostrar nada. A afirmação. G e H são crescentes. Tá? Então, aqui eu estou ensinando vocês a interpretarem uma questão. Então, nesse enunciado, ele me deu uma definição e ele já afirmou que duas funções definidas de modos diferentes no mesmo domínio são crescentes. Agora, o que nós temos que fazer? Item A. Vamos lá para o item A. Nós queremos mostrar que esta função aqui, ó, f de x, queremos mostrar, certo? Queremos mostrar que f de x, que é igual a 1 mais e elevado a x, isso tudo elevado a x ao quadrado mais 1, ela é crescente em um intervalo x. Que intervalo x? É o mesmo intervalo em que g e h estão definidos, tá bom? É em 0 até mais infinito, beleza? Esse é o nosso intuito. Agora tá, de novo.
Vamos, antes de começar a responder essa pergunta, entender o que significa g e h serem crescentes. Olha só, a função g ser crescente significa o seguinte: se eu pego um x1 menor do que x2, ambos dentro desse meu intervalo, que é de 0 até mais infinitos, isso implica, então, que x1 elevado a A é menor do que x2 elevado a A. Tá vendo? O g de x1 é menor do que g do x2. Isso implica, então, eu vou até escrever isso aqui, ó. G de x1 é menor do que o g do x2, isto é, x1 elevado a A é menor do que x2 elevado a A. Ou seja, eu consigo fazer esse transporte de cá para cá de maneira direta. Então, se eu tenho que x1 é menor do que x2, se eu elevo ambos ao mesmo expoente, observa, ao mesmo expoente. Então, essa desigualdade continua. Agora, a minha função h ser crescente quer dizer o quê? Que se x1 é menor do que x2, ambos dentro desse mesmo domínio, né, que são números entre 0 e mais infinito, isso implica, então, que h de x1 é menor do que h de x2, e isto quer dizer o quê? Isso quer dizer que b elevado a x1 é menor do que b elevado a x2. Atenção, como que a gente vai entender que nós vamos utilizar essa função h? Eu vou ter uma mesma base. Se eu tenho que x1 é menor do que x2, então eu consigo dizer que b elevado a x1 é menor do que b elevado a x2. Então, observe que agora eu tenho fixo uma base. Aqui, para eu utilizar a g, eu estou modificando as bases e mantenho fixo o expoente. Para a função h, eu mantenho fixo a base, estou variando o expoente. Então, são funções que a gente vai ter que lidar com ela. E isso vai ser importante na hora da gente mexer com essa função f aqui. Por quê? Não, tô morrendo. A função f de x, ela mexe tanto com base quanto expoente. Tá certo? Ela mexe tanto com base quanto expoente. Agora, se nós queremos mostrar que f de x ela é crescente nesse intervalo, de fato, ou seja, nós queremos mostrar o quê? Isto é, se x1 é menor do que x2 e x1 e x2 pertencem a esse intervalo, né, de 0 até mais infinito aqui, então f de x1 tem que ser menor do que f de x2. E isso quer dizer o quê? Ou seja, vou até colocar em português. Ou seja, 1 mais e elevado a x1, isso tudo elevado a x1 ao quadrado mais 1, tem que ser menor do que 1 mais e elevado a x2, x2 ao quadrado mais 1. Essa linha aqui ficou meio colada com a outra, eu vou descer um tiquinho só para não complicar demais, tá? Pronto. É isso que a gente tem que mostrar. E agora, para mostrarmos isso, vamos precisar de utilizar que tanto G quanto H são crescentes. E aí que vem a grande questão, tá? Como é que nós vamos fazer isso, tá? Então, vamos começar. Para isto, tome x1 menor do que x2 em 0 até mais infinito. Então, a gente começa com dois valores. A gente vai tomar um x1 menor do que x2 em 0 até mais infinito. Note que, observe que E elevado a x1 é menor do que E
elevado a x2. Repare que o meu intuito agora é formar as bases. Eu vou formar essas bases aqui. E uma vez que eu tenho que uma base é menor do que a outra, tá certo? Uma base é menor do que a outra, a gente vai conseguir mexer com algumas coisas. Então, olha só. Isto é, tome x1 menor do que x2, e agora, pelo fato de h ser crescente, não é? A mesma base, que é o número de Euler, se eu pego um x1 menor do que x2, então e elevado a x1 é menor do que e elevado a x2. Então aqui eu estou usando que h é crescente. Tá? Estou me lidando com desigualdade. Para eu formar essa base, que é 1 mais e elevado a x1 e 1 mais e elevado a x2, o que é que eu faço? Eu somo um dos dois lados. Então, isso aqui implica que, somando 1 mais e elevado a x1 é estritamente menor que 1 mais e elevado a x2. Então, observem agora. Eu já tenho as bases dessa minha função f, no qual aqui apareceu 1 mais e elevado a x1 e aqui apareceu 1 mais e elevado a x2. Repare, se eu já tenho as bases formadas, já tenho isso aqui acontecendo, o que eu aplico agora? Eu posso de novo aplicar a minha função h. Ou então, se eu quiser ser mais esperto, né, eu posso aplicar a minha função g. Não é? Por quê? Se esse carinha é estritamente menor do que esse carinha aqui, se esse carinha é menor do que esse, então para o mesmo expoente, o que é que nós temos? Nós temos que esse carinha daqui elevado a um expoente vai ser menor do que esse carinha aqui elevado ao mesmo expoente. Isso vai implicar para a gente o quê? Então, agora eu vou utilizar que G é crescente. Tá? E qual expoente que eu vou utilizar? Eu já vou formar o f de x1. Então, o expoente que eu vou estar utilizando aqui é x1 ao quadrado mais 1. Então, eu vou concluir que 1 mais e elevado a x1. Isto tudo elevado a quem? A x1 ao quadrado mais 1 vai ser estritamente menor do que 1 mais e elevado a x2 elevado ao mesmo expoente, que é quem? Que é x1 ao quadrado mais 1. Só que lembra que para a gente utilizar essa minha funçãozinha g, nós precisávamos que esse a seja um número estritamente maior do que zero? Será que esse expoente que eu estou utilizando, que é x1 ao quadrado mais 1, ele é um número maior do que zero? A verdade é que sim, não é? Então, vamos só fazer uma observação aqui. Observação. x1 ao quadrado é sempre maior do que zero. Isso implica, então, que x1 ao quadrado mais 1 é sempre maior ou igual do que 1, que é estritamente maior do que zero. Então, eu posso aplicar que a função g é crescente ali mesmo. Então, o que foi que eu fiz? Eu já forcei a aparecer o f de x1, que é esse carinha. Então, agora o meu trabalho será o quê? O meu trabalho vai ser mostrar que esse carinha aqui, ó, vai ser estritamente menor do que esse. E aqui, compara esse carinha com esse daqui. Eles têm a mesma base, o que muda são os expoentes. Não é? Então, qual dessas duas funções que tem a mesma base que muda os expoentes? É a função h. Então, eu vou ter que utilizar a função h novamente. Agora, entender como que eu vou estar fazendo isso. Né? Então, pelo fato de x1 ser menor do que x2,
isso vai implicar para a gente o quê? Que x1 ao quadrado é estritamente menor do que x2 ao quadrado. Aqui você pode utilizar a minha funçãozinha g, né? Utilizar que g é crescente, tá? Para o mesmo expoente, então o a que eu estou utilizando aqui é o 2. E se eu quero chegar nos expoentes, que é x1 ao quadrado mais 1 e x2 ao quadrado mais 1, eu somo um dos dois lados. Isso vai implicar para a gente que x1 ao quadrado mais 1 vai ser estritamente menor do que x2 ao quadrado mais 1. Então, isso daqui é a parte importante, tá? Agora, como que eu, sabendo que x1 ao quadrado mais 1 é menor do que x2 ao quadrado mais 1, eu consigo mostrar de fato aquilo que eu preciso? Agora eu vou utilizar a função h, não é? Este ser menor do que esse quer dizer que esta base elevada a esse expoente vai ser menor do que essa mesma base elevada a este expoente. Então, agora, vou utilizar que h, de novo, ela é crescente, para a gente afirmar o quê? Para a gente afirmar, então, que 1 mais e, vou até descer isso aqui uma linha para ficar bonitinho. Opa, volta lá. Para a gente afirmar o quê? Mais 2, então. Então, 1 mais e elevado a x1, isso tudo, elevado a x1 ao quadrado mais 1, vou mudar isso aqui de cor também, para mostrar que eu estou lidando explicitamente com esse expoente aqui, tá? Vai ser menor do que quem? Do que 1 mais e elevado a x1, não é? Opa, desculpa. 1 mais e elevado a x2, né? Desculpa, eu tenho que usar o QG, né? Porque eu tenho bases diferentes. Cabeção. Tem bases diferentes. Não. É a função H mesmo, né? Eu quero usar esse carinha aqui. É esse segundo. Meu Deus. É elevado a x2. Desculpa. Estou mexendo com esse carinha aqui. É elevado a x2. Isso tudo elevado a x1 ao quadrado mais 1 vai ser estritamente menor, utilizando que a função h é crescente, é elevado a x1 mais e elevado a x2. Isto tudo elevado a quem? A esse outro expoente, que é x2 ao quadrado mais 1. Então, recapitulando. O que eu tenho? Eu estou começando com x1 menor do que x2. Ambos números tomados aqui. Cara, se x1 é menor do que x2, então e elevado a x1 é menor do que e elevado a x2. Para eu chegar nas bases que eu preciso, somo um dos dois lados e a desigualdade se mantém. Então, 1 mais e elevado a x1 é menor que 1 mais e elevado a x2. Agora, uma vez que eu tenho bases diferentes, e eu agora quero subir para expoentes, eu quero mexer com os expoentes, eu forço a usar que g é crescente. E como que eu uso que g é crescente aqui? Para o mesmo expoente, eu escolho esse cara de modo esperto. Para quê? Para que aqui eu tenha o fzão de x1. Então, eu escolho esse expoente específico que eu verifiquei que ele é maior do que zero, para mostrar que 1 mais e elevado a x1, isso tudo elevado a x1 ao quadrado mais 1, é estritamente menor do que 1 mais e elevado a x2, isso tudo elevado a x1 ao quadrado mais 1. E então, agora, para eu provar o que eu preciso, desse lado de cá, eu só preciso modificar esse expoente. Então, eu vou dar um jeito de comparar esta potência de cá com essa potência daqui. E quem é que eu vou utilizar para fazer isso? Eu vou utilizar o fato de h ser uma função crescente. Por quê? Porque esse cara comparado com esse aqui, ambos têm a mesma base. Então, tendo a mesma base, se eu garanto que esse expoente é menor do que esse expoente, então essa base elevada a esse expoente é menor do que a mesma base elevada a esse expoente. É utilizar que h é crescente. Então, assim, 1 mais e elevado a x2
isso tudo elevado a x1 ao quadrado mais 1 vai ser estritamente menor do que 1 mais e elevado a x2, e isso elevado a x2 ao quadrado mais 1, que nós vimos que esses dois, esse é menor do que esse, pela afirmação aqui na parte de cima. Então, o que a gente pode concluir? Então, aqui a gente finaliza. Então, f de x1 é igual a 1 mais e elevado a x1, isso tudo elevado a x1 ao quadrado mais 1, é estritamente menor do que 1 mais e elevado a x2, isso tudo elevado a x1 ao quadrado mais 1, que é estritamente menor, que esse cara daqui é menor do que 1 mais e elevado a x2, isso tudo elevado a x2 ao quadrado mais 1, e esse, por último, é o f de x2. Tá vendo? Assim, olha só, eu parti de um x1 menor do que x2, ambos dentro desse meu domínio, e concluí que f de x1 é estritamente menor do que f de x2. Logo, f é crescente. E assim nós finalizamos este item A. Então, tem que ter cuidado de usar explicitamente cada hora uma função. Eu não posso trabalhar com as duas expressões de uma vez. Não posso sair falando, como essa base é menor do que essa base, esse expoente é menor do que esse expoente aqui, então esse elevado a esse é menor do que esse elevado a esse. Cara, se o seu corretor aceitar, eu acho que você deu mais sorte, você teve mais sorte do que juízo, tá certo? Então, vai fazendo aos poucos, vai formando as bases e, ora, eu uso que essa base é menor do que essa base, então elevado ao mesmo expoente, a gente garante que a desigualdade continua, ou então, dadas a mesma base, eu percebo que esse expoente é menor do que esse expoente, a gente utiliza a outra função. E assim a gente vai construindo passo a passo, modelo a modelo, tintim a tintim, de que essa função, de fato, é uma função crescente. E a grande pergunta aqui que a gente tem que se fazer, cara, é por que ele está querendo que a gente prove que essa função ela é crescente? Ele está fazendo isso com a gente, pessoal, para a gente ganhar a próxima afirmação. E que afirmação é essa? Uma vez, note que, uma vez que f é crescente, isto vai implicar para a gente que f é injetiva. Injetiva nesse intervalo que a gente mostrou, que é 0 até mais infinito. Então, lembre-se, como é que a gente prova que uma função é injetiva? Observação, não é? Existem duas formas da gente provar que uma função ela é injetiva. Primeira forma, se x1 é diferente do x2, isso implica que f do x1 é diferente do f do x2. Ou a segunda forma de mostrar que uma função é injetiva, se f de x1 é igual a f do x2, isso tem que implicar que x1 é igual a x2. Por que garantir que uma função ser crescente implica que ela é injetiva? Porque se eu tomo x1 menor do que o x2 e se ele é menor, ele é diferente, então f do x1 é menor do que o f do x2 e repare, se é menor quer dizer que ele é diferente. Isso vale para todo x. Então, uma vez que a função é crescente, ela é injetiva. E ser injetiva nesse intervalo vai ser importante, por quê? Porque se eu pego alguém, então lembre-se, injetiva, pensa aqui na função, sei lá, uma função injetiva aqui, log, por exemplo, uma função log, uma função injetiva aqui, no domínio de 0 até mais infinito, aberto no 0. Isso quer dizer o quê? Que para cada valor que nós pegamos na imagem, existe um único correspondente no domínio, ou para cada valor no domínio, existe um único correspondente na imagem. Tá? Então, a gente meio que consegue construir uma bijeção entre o domínio e
a imagem da minha função nesse meu intervalo, tá bom? Não quer dizer que a função ela é objetiva, mas existe uma injeção entre essa partezinha que nós estamos considerando aí e, e o conjunto imagem, tá bom? E o conjunto imagem. É como se a gente estivesse pegando a função quadrática f de x igual a x ao quadrado. Já estou viajando aqui, então se você quiser ignorar essa parte, você pode. Só que se você definir f de x igual a x ao quadrado, com x, por exemplo, sendo só maior do que 1, ela se torna uma função injetiva, embora ela, definida no conjunto dos números reais completos, ela não é injetiva. Então depende de onde que a gente está enxergando isso, tá? É isso, tá? Então, então voltando, recapitula. É importante a gente mostrar que f é injetiva, por quê? Porque se ela for, é importante mostrar que f é crescente, porque uma vez que ela é crescente, nós concluímos então que ela é injetiva dentro desse nosso intervalo. E pronto. Pronto por quê? Porque agora, quando eu for responder esse meu item B, a gente já tem meio noção do que a gente tem que fazer. Então, olha, encontre as soluções não negativas da seguinte equação. Então, eu quero responder o seguinte. Repare que isso aqui é a minha função f de x, né? A minha pergunta agora nesse item B é o seguinte. Qual o valor de x para que f de x seja igual a 2? Só que eu quero as soluções não negativas, em que x pertence a esse intervalo, que é 0 até mais infinito. Então, a minha pergunta é simples. Quais são os valores de x que estão dentro desse intervalo que estão aqui, de modo com que f de x de x tem que ser igual a 2? Lembre-se, se nesse intervalo a minha função é injetiva, então só existe um único valor que satisfaz essa condição. Como? Agora, aqui que está o truque. Como? Em 0 até mais infinito, f é crescente, portanto, injetiva, existe uma única solução. Tá certo? Pode ser que tenha alguma solução negativa, mas dentro desse intervalo, não. Dentro desse intervalo é única. Então, agora, o nosso trabalho é procurar. Aí você fala comigo e você observa, pô, Marcos, eu não tem nem como eu procurar esse negócio. Olha que expressão estranha. Mas se ele já te deu isso, quer dizer que a solução ela vai ser fácil. Então, vai ser uma substituição simples, vai ser uma verificação simples. Então, a gente pode até colocar por inspeção. Olha só. Por inspeção, vemos que, então aqui seria f de 1, f de 0, f de 2, vai ser algo na sua cara que vai dar certo. Então, por inspeção, vemos que f de 0 é igual a 2, pois, né, já que f de 0, f de 0, vai ser 1 mais e elevado a 0. Isso tudo elevado a 0 ao quadrado mais 1 é igual a 1 mais 1, porque e elevado a 0 dá 1. 0 ao quadrado dá 0 mais 1 fica 1. É igual a 2 elevado a 1, que vale 2. Por inspeção, a gente consegue observar, a gente consegue notar que f de 0 é 2. Logo, esta é a única raiz dentro deste intervalo. Todos os outros valores de x, que são maiores do que 0, vai ter um f de x maior do que 2. Então não tem como ter outra raiz ali.
Entendeu como é que isso é doido? Isso, isso é lindo, cara. Isso aqui é lindo. Então, é, não digo para vocês que isso é uma questão fácil, mas isso apareceu de novo numa outra roupagem, numa outra questão. Observa essa questão aqui do ENC 2024.2. Olha só. Então, uma foi de 2017 e a outra foi 2024.2. E nela a gente vai fazer basicamente as mesmas coisas. Olha só. Tem que provar que essa função f de x igual a x que multiplica 2 elevado a x, ela é crescente, estritamente crescente, né? E isso vai implicar que ela vai ser com x real e positivo, ou seja, x é estritamente maior do que zero, que é esse intervalo que a gente está cá. Então, ela vai ser injetiva nesse intervalo de cá, e sendo injetiva nesse intervalo de cá, a gente vai utilizar essa informação para concluir o item B. Então, fique de para casa, tente fazer a solução deste exercício, que é o ENC 2024.1, tá certo? Então, esse vídeo termina aqui e espero que vocês arrebentem na prova do ENC. Contem comigo para qualquer coisa, participe da mentoria 5+, sei que vai fazer muita falta para você. No mais, galera, tamo junto, espero que estejam todos bem. E é isso, tá? Valeu, bom descanso e é nóis.